é praticamente impossível uma pessoa que vive com um ordenado mínimo português, por exemplo, alugar um T0, às vezes T1, dependendo de algumas regiões. Vai ser mais caro do que o próprio arrendamento, tá? E outra coisa, muitas vezes estão pedindo muitas rendas com antecedência, mesmo que a legislação, com essa nova alteração, ela lhe exige apenas 2 calções e 2 rendas. Se você não tem fiador, às vezes eles estão pedindo 8, 7. Então fica muito impraticável. Na verdade, vale mais a pena financiar um imóvel, mas isso não é tão simples antes da residência, antes de criar a score, né, ter crédito. A minha análise em relação ao mercado imobiliário é que, infelizmente, às vezes no início é interessante que a pessoa viva assim mais afastado, arruma aí uma lambretinha, que também é um problema também, que depende da região, o frio vai pocar o beiço do camarada, infelizmente. Então pegar um carro também no começo pode ser um desafio, mas às vezes é mais interessante você conseguir uma forma de locomoção, porque não vai ter transporte público, dependendo de onde você estiver, se for mais afastado, e optar por fazer isso. É mais desgastante, vai gastar uma boa parte do dia se deslocando para o trabalho, mas você vai conseguir ali ter um respiro, juntar um pouquinho mais e depois financiar, que é muito melhor, tá? Muito melhor, porque realmente o arrendamento tá difícil. Pessoal, isso aconteceu, eu não vou dizer que é por culpa disso, mas nós tínhamos o Golden Visa, tínhamos porque ele tá prestes a acabar, mas ainda dá tempo para algumas pessoas protocolarem, dependendo da situação. Algumas regras mudaram também, que a gente chama ele de ARI, tá? Uma residência que a gente consegue através desse Golden Visa. Essa residência, ela é diferente das outras. Por quê? Porque você não precisa ficar em Portugal, tá? Todas as residências, você obrigatoriamente tem que ficar 6 meses ininterruptos ou 8 intercalados. Então essa é a regra para você não perder sua residência. Com o ARI, a pessoa só precisa ficar 7 dias dentro de um ano. Muitos investidores, para conseguir essa dupla residência, depois pegar a nacionalidade, que agora é assim, tá? Essa legislação do Golden Visa, ela foi sofrendo várias alterações, tá prestes a acabar também. Mas enfim, quando você consegue a residência pelo ARI, para você conseguir ela, você tem que investir um dinheiro. Então antes você podia investir em produtos financeiros, pererê, né? Dependendo da região, você podia investir, abrir uma empresa, um capital menor. Agora, basicamente, você tem que comprar um imóvel num valor bem mais elevado. Salvo me engano, tá podendo abrir também uma empresa que tem até 10 colaboradores, algo assim. E tem um mínimo que você tem que investir. Esses valores são bem elevados, 500 mil euros, 1 milhão de euros. Tem que ver as regras específicas aqui. Na verdade, poucas pessoas já me procuraram para fazer esse serviço, e como muda muito. Eu não sei se nessas últimas semanas, por exemplo, alterou. Da última vez que eu tive que me atualizar para atender um investidor, inclusive nem brasileiro era, né? Era dessa forma que eu tô falando. Se nas últimas 3 semanas já acabou, não sei. Por quê? Porque a gente tá num período de vacância, isso tá prestes a acabar, como eu disse anteriormente. De qualquer forma, essas pessoas, então, quando isso tava no auge, tava no boom, muita gente, muito chinês, muito brasileiro, muito americano, comprou imóveis para colocar os quartos no Airbnb, na Uniplace. Aí quando ela compra, vamos supor que esse imóvel ele seja um T3. Ótimo, T3. O valor que ela aluga um quarto, ela paga o financiamento, um pedacinho do segundo quarto, ela paga os impostos, etc. E o restante é lucro. Então é um negócio, como diz o outro, é um negócio da China, né? Então você imagina, quem tem capital compra 3, 4, 5 imóveis. Aí fala pro coleguinha aqui também do Clube do Bolinha dos Investidores. E também faz. Na verdade, os imóveis nem são de portugueses. Os portugueses venderam pra essa galera, o preço até às vezes mais alto. E isso foi fazendo inflacionar não só o valor dos imóveis, questão do arrendamento. Isso virou um negócio. Pro português mesmo, ou pro residente em Portugal, né, o estrangeiro residente, fica muito difícil. Porque a realidade dessas pessoas é outra. Se a pessoa mora na Europa, o salário mínimo não é 700 euros, dependendo, é 1.800, 2.500 euros. Se mora nos Estados Unidos, o salário mínimo de um trabalhador, depende da região ali, por hora, obviamente, mas no final, trabalhando 40 horas por semana, dá isso também, 2.000, 3.000 dólares, dependendo da situação. Pode ser outra moeda, não importa, mas no final, o valor é maior. E quem é empresário nesses outros países, às vezes o capital é muito superior a quem, de fato, é empresário em Portugal. Então, isso causou uma certa bolha inflacionária, e eu acho muito difícil isso acertar. Eu digo isso porque nós tivemos uma crise imobiliária nos Estados Unidos, por pouco tempo abaixou os valores dos aluguéis, mas já voltou. Todo país de primeiro mundo, quando tem algum tipo de investimento que pode trazer lucro, isso acaba acontecendo de uma forma ou de outra. É muito difícil. Então o governo ele está criando alguns sistemas para tentar melhorar, mas não tem como combater isso. E outra coisa, o governo de Portugal é de esquerda há muitos anos. Então distribuição de renda, tem como acompanhar a livre iniciativa do mercado. Então se você é um país de esquerda, mas você tem muitos investidores que têm ali um viés de mais liberal, o sistema não aguenta se ele não está preparado para isso. Por isso que muda tanto as normas, tá? É muito difícil combater. Não tem como comparar com os Estados Unidos, quando tá no auge ali da governo de direito, até mesmo o Brasil, né, nesse período que teve. Mas esses exemplos é só para entender, essa é a minha opinião, de acordo com a minha opinião, pelos estudos estatísticos, pelo que eu acompanho, é que eu acredito que isso não vai melhorar. Na verdade, eu acredito que isso vai piorar.